Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no perfil. Estava aqui falando Obrigada. que você é uma aluna de destaque, né? Que você rapidinho já implementou os planejamentos, os cálculos no seu escritório. E eu resolvi te chamar para você compartilhar, né, com os outros advogados, que a gente sabe que as pessoas têm muitas dificuldades, né, na hora de vender o planejamento, na hora de até de fazer mesmo. Então a gente quer ouvir um pouquinho da sua perspectiva, né? Então, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história aí na advocacia. Como é que foi o seu início na advocacia previdenciária? Bom dia, pessoal. É, eu sou formada há 10 anos em Direito e eu tive todo um processo de autoconhecimento, descoberta sobre a profissão que eu realmente ia seguir para o restante da minha vida, né? Então, assim, como muita gente passa pela questão de querer concurso, eu também passei por isso. Eu fiquei muito tempo estudando para concurso, sou concursada hoje, sou procuradora municipal aqui na minha cidade, já há 3 anos. Mas eu já fui professora do núcleo de prática da Universidade Estadual daqui. Infelizmente, por conta da pandemia, eu não consegui continuar. Já atuei na Defensoria Pública por quase 3 anos também. Então, a prática com a advocacia, ela já vem há algum tempo. Só a questão do direito previdenciário, que foi um pouco mais recente, porque eu não tive na grade da faculdade, e foi descobrindo conforme as demandas foram aparecendo. E foi muito forte quando a minha mãe decidiu que queria se aposentar e precisava de um planejamento, né? A gente sabe que o planejamento não é algo novo, mas com a reforma ele veio bombando, né? Então foi, deixa eu aprender a fazer esse planejamento aqui para ajudar ela, né? Então, assim, comecei a estudar conceitos básicos e aí, assim, é muito engraçado como funcionam as redes sociais, né? Quando você começa a procurar tudo, todo o universo conspira a nosso favor, né? Então, assim, eu só vi a Jéssica no meu feed. Falei, não, eu tenho que fazer o curso da Jéssica. E pra mim, assim, foi desafiador, porque quando a Jéssica estava fazendo a semana de lives, a minha bebê não tinha nem 6 meses direito. Oh, meu Deus. E eu falei assim, Manu de Deus, você vai assistir as lives comigo e a gente faz o seu soninho depois. Então, assim, foi desafiador pra mim, pra ela. Eu tenho uma rede de apoio, mas a gente tem toda uma divisão de tarefas. Então, a Manu era minha no horário da sua live. Eu falei, eu não Eu vou perder lembro nenhuma dela, eu vi live. várias fotinhos dela assistindo as lives. A bebê, eu chamei ela de Baby Prev. Baby Preve. E eu pegava um caderno ali pra anotar as lives e a Manu queria pegar a caneta junto. Uma vez eu fiz um story da Manu tomando a caneta de mim. Mas eu falei, não, quando a gente quer alguma coisa, a gente não pode usar bebê ou qualquer outra situação da nossa vida como desculpa, né? É mais desafiador, é mais difícil, mas se a gente quer, a gente dá um jeito, né? Quando ela estava mais agitada, o pai dela pegava, enfim, consegui assistir todas as lives. E aí, quando terminou, eu falei, ai meu Deus do céu, a gente estava num momento de crise financeira, né? A pandemia veio com toda uma questão assim de perda de emprego. E eu falei, não, mas eu precisava muito aprender isso. O Adolfo falou assim, não, eu vou te dar de presente, pode fazer, a gente dá um jeito, a gente trabalha e consegue. E nesse meio caminho aí, minha mãe falou assim, não, como você vai fazer o planejamento, eu te dou metade do curso. Olha aí. E aí, assim, para fazer as aulas, eu sei assim que fica muito tempo disponível, a gente podia fazer devagarzinho, mas eu falei, não, eu preciso implementar isso muito rápido, é muito legal, muito novo. E eu preciso aprender. Então a gente fez todo um planejamento aqui em casa e todo dia de manhã eu assistia a aula. Se desse para assistir 2, 3, 4, 5, eu assistia o máximo que dava, anotava tudo. Com 2 meses tinha acabado o curso. E aí, assim, começou as inseguranças, né? Eu falei, gente, será que eu implemento? Será que eu não implemento? Como que eu vou oferecer? E aí meu marido falou assim, você não vai abrir escritório de novo? Tem que abrir, tem que abrir, tem que começar a fazer. A gente precisa, né, agilizar isso daí. Eu falei, ai, vamos na coragem. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas não sabem o que é planejamento, não sabe o que precisa, não, a gente não educou a sociedade para isso ainda, né? Então, eu falei assim, olha, eu preciso realmente implementar as técnicas
que o Daniel e a Jéssica ensinaram e ver, assim, adequar a minha realidade, como funciona, para oferecer sempre que alguém chegar aqui no escritório, né? Eu não vou Foi enfiar. esse início, né? Quando você terminou o curso, você aprendi o que eu tenho que fazer, mas agora como é que eu vou vender isso para o meu cliente? Então, antes de terminar o curso, eu já comecei a fazer conteúdo, né? Produzir conteúdo na internet, de previdenciário, aos trancos e barrancos, que a gente não sabe nada de headline, não sabe nada de marketing, mas eu ponho ali, o pessoal vai saber que eu sei previdenciário, né? Ainda que eu não sabia falar na linguagem do cliente, a gente fica cheia de mania de jurídico, né? Ontem eu tava olhando minhas postagens antigas, porque eu comecei a postar no WhatsApp, sabe? Tá trazendo clientes, o WhatsApp tá trazendo clientes pra mim. E aí, eu ponho nos status do WhatsApp. Aí eu pensei, vou usar as postagens antigas. Comecei a olhar, nossa, muita linguagem jurídica, muita coisa assim. Falei, nossa, cliente nem sabe o que eu tava falando. Mas as pessoas olhavam e falavam, poxa, a Dani tá atuando em previdenciário, legal. Eu vou procurar ela. E começaram a me ligar antes de eu terminar o curso. Dani, eu preciso marcar um horário com você. Falei, vamos marcar. Daqui um mês a gente marca. Já vou deixar aqui na agenda. Quando eu terminei o curso, eu tinha já a agenda de umas 2 semanas. Olha só que legal! Então foi a produção de conteúdo, né, que te ajudou bastante a construir uma visibilidade. Olha que interessante. Olha a dica. Exatamente. É de onde, Dani? Fala para as pessoas. Eu sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. É uma cidade do interior de 40 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade que tem 2 universidades públicas, uma universidade particular. Dessa universidade particular sempre forma mais de 40 alunos de direito. Na universidade pública são 2 turmas de 40 também todo ano. Então, assim, o pessoal fala, tá saturado de advogados. Não tá saturado. Você acha seu diferencial, se encaixa ali, né? Ninguém te conhece, Dani. Alguém me conhece na cidade. O boca a boca vai acontecer também, né? Quando eu falo assim, 2 semanas de agenda cheia, eu tenho que explicar, porque senão o pessoal pensa assim, nossa, ela ficou o dia inteiro atendendo. A gente não pode atender todos os dias o dia inteiro, senão a gente não faz o interno, né? Com pandemia e baby, também era uma coisa mais contida, né? Eu não podia fazer atendimento de 5 pessoas por dia, porque não dava tempo nem de eu me esterilizar, pegar bebê, dar mamar e tudo mais. Mas, assim, para mim, que estava recomeçando, para mim que ninguém sabia que eu era previdenciarista, 2 semanas de agenda cheia, eu falei, nossa, advogar é possível, é possível. Assim, então, assim, para quem está começando, a gente, claro, tem que ter muito cuidado para não prejudicar o direito do cliente, a gente tem que saber que a advocacia é pé no chão, também não pode romantizar. Mas assim, existe tanta crença por trás da advocacia que, para mim, assim, caiu por terra com o direito previdenciário, sabe? Porque eu percebi que, assim, a advocacia mudou demais. Não existe mais esse negócio de você precisar ter placa de escritório, não precisar ter escritório físico. Eu tenho um lugar que eu atendo. Esse lugar que eu tô falando com vocês aqui, ó, é meu escritório. Mas eu trabalho em casa. Eu ainda nem coloquei placa ali de fora. O pessoal tá vindo da produção de conteúdo mesmo, do boca a boca. E tá acontecendo, assim, de indicação dos clientes que você já fez te trazerem outras pessoas? Sim, tá acontecendo. Já aconteceu de uma senhora que eu fiz um planejamento para aposentadoria por invalidez para ela, porque a gente tinha que fazer todo um planejamento de como que encaixar a invalidez dela dentro da qualidade segurada. Né? Eu fiz um planejamento para ela e ela chegou aqui num dia e falou assim para mim, Dani, eu preciso de um cartão seu, porque eu conheci uma moça na fila do banco. Olha! E o pai dela tá com um problema igual ao meu e eu precisava indicar um advogado que eu confio. E eu nem tinha mandado fazer meu cartão. Então, assim, eu falei, nossa, é muito gratificante. Eu atendo na casa das pessoas, porque assim, o previdenciário também gera isso pra gente, né? O pessoal mais idoso, eles se sentem muito honrados quando a gente vai lá. Então, eu atendo na casa das pessoas. E aí, a questão que você perguntou da venda, eu estabeleço um ambiente de conversa, de interação, para eu descobrir o que realmente está por trás do que trouxe a pessoa aqui,
né? Nem sempre a pessoa expressa com todas as letras o que ela está fazendo aqui. Então a gente começa a descobrir as dores, os sonhos, e aí eu encaixo o planejamento no meio dessa história, né? Exato. A gente precisa ter esse raciocínio aí. É verdade, E né, acaba. Dani? Na maioria das É, vezes, as pessoas acabam nem vindo procurando o planejamento. Às vezes a pessoa só está com um problema e ela nem sabe que o planejamento seria o ideal para o caso dela. Igual a Dani falou, que as pessoas elas não estão instruídas hoje. A nossa população, eles não sabem, muitas vezes eles nem sabem que existe o planejamento. Então, é nossa obrigação como advogados de mostrar para o cliente que existe essa possibilidade de fazer um planejamento e mostrar quais são as vantagens que ele vai ter com o planejamento, né, Dani? Se você pudesse, assim, dar uma dica para ajudar esses advogados aí que estão assistindo na hora da reunião, como mostrar a importância do planejamento, como fazer a pessoa entender que aquele serviço vai ser interessante para ela? Como é que você faz aí no seu escritório? eu estudo a pessoa antes da reunião, tá? Não só o histórico colaborativo. Eu peço para a pessoa me enviar, sendo do INSS, para eu ver o CNI, se ela puder me enviar a carteira de trabalho, eu estudo isso daí também. Se é uma pessoa que eu já conheço, eu tenho uma noção de como que ela lidar com as situações da vida. Mas se não é, a gente busca redes sociais, referência. Eu pergunto pra minha mãe, mãe, você conhece fulano? E começo assim, ter algumas ideias de como que é a postura da pessoa, como que ela no dia a dia. Porque a partir daí você procura uma coisa em comum para gerar confiança com a pessoa. Eu lembro de assistir uma live de uma especialista em vendas, e ela falou assim que ela entrou na sala de um senhor e tinha uma foto de um avião. E ela começou a conversar com ele sobre aulas de avião e essas coisas, e ele estava todo carrancudo. Quando foi conversando assim, ele foi relaxando, desfazendo toda aquela pressão. E aí eu faço isso, né? Eu estudo a pessoa antes, quando ela chega aqui, senta, conversa comigo, eu estabeleço esse vínculo, esse ambiente, para a pessoa poder me contar o que ela realmente deseja. E com base no que ela deseja, eu mostro o que o planejamento pode fazer. Por exemplo, essa semana que iniciou o ano, eu atendi uma pessoa que ela queria decidir se ela pedia exoneração do serviço público ou não, por várias questões envolvendo política e tudo mais. E aí ela queria saber se ela pedia exoneração e continuava contribuindo no INSS, aposentava lá, ou se não. E eu falei assim, olha, a gente pode fazer um planejamento, porque eu vou fazer todo o cálculo de investimento que você vai fazer no serviço público, se você tiver que continuar lá, ou no INSS, qual que é o retorno que você vai ter, isso te dá segurança para a decisão que você vai tomar. E a Uhum. pessoa nunca tinha ouvido falar de planejamento. Ela me ligou e falou assim, eu quero que você faça um cálculo para mim. Sim, Entendeu? Então, assim, você tem que contextualizar o planejamento na dor da pessoa ou na ganância da pessoa. com certeza. Entende? É o que eu sempre digo, né? Que às vezes que quando uma pessoa compra uma furadeira, ela não quer o buraco na parede, ela quer a foto do porta-retrato que ela vai botar lá. Na verdade, ela quer o sentimento que ela vai ter quando ela olhar lá pro buraco na parede. Então é muito isso também. Quando o cliente chega, a Dani falou uma coisa muito interessante, que é você tentar entender quais são as aspirações dessa pessoa, o que que ela quer, e você falar que você vai auxiliá-la a chegar nesse ponto. E Dani, Uhum. depois que você faz os planejamentos, você fechou novos contratos de requerimento? Isso tem acontecido aí também? Acontece. Aconteceram duas situações em que as pessoas que me procuraram faltam muito tempo mesmo para se aposentar, muito tempo. Mas existem questões que precisam ser resolvidas. Então, assim, averbação de vínculos e remunerações, reclamatórios trabalhistas. Então, às vezes, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que às vezes a gente pensa assim, ah, mas tem cliente que é muito humilde, que ganha muito pouquinho, como que ele vai fazer tudo isso? Então, eu vendo separado. Eu fiz com uma senhora aqui que ela. Eu até parcelei assim, igual o Caso Bahia, né? Todo mês ela vem na porta da minha casa, traz o dinheirinho e eu faço o recibo para ela. Eu fiz o planejamento. Para ela foi muito difícil pagar o planejamento, mas ela se sentiu assim. E aí ela falou assim: ó, Dani, quando eu terminar de pagar o planejamento, a gente faz os ajustes do meu quinis. E aí depois a gente pensa numa reclamatória trabalhista, assim, como falta muito tempo para ela, dá para fazer tudo isso. E já aconteceu de outras situações em que eu verifiquei, a pessoa tinha
2 regras de direito adquirido, 3 regras de transição, tudo implementado. Então, e tinha no Olha INSS só. e no regime público. Então, assim, a gente tem 2 requerimentos para fazer para essa pessoa. E aí eu tive que fazer uma parceria com o meu cunhado, porque eu não posso atuar no regime próprio do município, Ah, né? é verdade. Então, assim, eu faço o consultivo, mas aí o requerimento eu levo para ele. Então, a importância da parceria tem N situações, Que né? legal. Então, assim, eu tenho muitos requerimentos assim. E tem os casos que chega que você já sabe que é uma aposentadoria por invalidez, já está tudo muito claro, não precisa nem do planejamento. Mas o planejamento abre um leque, assim. Às vezes, no caso de algumas pessoas, o planejamento ele não vai ser o carro-chefe do escritório, mas a porta de entrada é sempre. Com, Sempre. A gente tem que oferecer sempre. com certeza, é verdade. Aqui também é da mesma forma. E, Dani, como que o curso te ajudou nesse processo, assim, do planejamento? Como você era antes e depois? O que que você evoluiu, assim? É muito interessante falar, porque eu comecei o curso e minha mãe já estava assim, naquele aperto, assim, ó, eu quero que você faça, eu quero que você faça meu planejamento, eu vou pagar alguém para fazer meu planejamento. Falei, gente, eu não tenho ideia da estrutura, porque eu estava no comecinho do curso, você estava falando dos conceitos básicos, iniciais. Falei, então tá bom, pode deixar que eu vou fazer. Eu criei, assim, meu planejamento, assim, todo torto, assim, né? E ainda ela também atua no regime próprio, então eu tive que aprender tudo meio que junto. E eu fiz assim uma tabelinha pequenininha com as regras. E aí, fazendo o curso, eu fui percebendo que o planejamento é muito além do cálculo de regras, né? Igual uma aluna, uma mentoranda minha falou assim, Dani, mas eu sei que a pessoa vai receber um salário mínimo, para que eu vou oferecer o planejamento? O planejamento envolve muito mais que isso, né? Com o curso, eu percebi isso. Com o curso, eu percebi que envolve você analisar assim, vínculos que não constam ali, remunerações que estão erradas, né? Atividade especial que a gente pode pedir para ser reconhecida. Então, assim, o curso ele abriu minha mente para o que realmente é o planejamento previdenciário e qual que é a estrutura para a gente fazer. E ainda eu lembro de você falando assim, ó, a gente analisa o perfil do cliente para saber o que a gente vai entregar. Porque tem cliente que, se você for explicar todas as regras ali, ele vai pegar aquele papel, guardar numa gaveta e ficar totalmente perdido. Basta você dar uma tabelinha, igual eu falei que eu fiz para minha mãe, explicar algumas situações para ele. E tem clientes que, se você não colocar artigo de lei, ele sai dali insatisfeito. Você tem que fazer um planejamento assim, de 30 páginas. Vamos fazer uma dissertação aqui, entregar para o cliente. Então, você analisa o perfil. E o seu curso, ele me proporcionou essa perspectiva, que eu não tinha no planejamento. Eu pensava, o planejamento eu vou fazer um cálculo ali de tempo de contribuição e enquadrar nas regras, né? E é muito mais que isso. É, não, isso que a Dani falou é muito verdade. Porque às vezes no atendimento você já vê que esse cliente é aquele cliente que você tem que fazer algo mais robusto, sabe? Você tem que botar a lei mesmo. E tem outros que, se você botar a lei, vai só atrapalhar. Então você tem que fazer algo mais simples, você tem que falar a linguagem do cliente. Isso é muito interessante mesmo. Eu lembro de um planejamento que eu fiz, aliás, foi até um presente que eu dei. Eu coloquei investimentos, né? Retorno, pus o retorno do investimento, tudo, e aí eu fui atender o cliente na casa dela e sentei com ela, comecei a explicar, ela olhava para mim assim, tá, Dani, só me fala quanto que eu vou aposentar e quanto que eu vou ter que pagar daqui até lá. Tipo assim, a gente tem que realmente conhecer o perfil do cliente, porque às vezes você também acaba trabalhando à toa. Né? Tem tipo de cliente que não quer saber o que vai ser o retorno, o que não vai ser o retorno. Tem cliente que quer aposentar mais rápido, não importa o valor. Tem cliente que quer uma renda melhor, o que ele pode investir melhor. E às vezes você até surpreende, você identifica o cliente ali na reunião, faz o planejamento esperando uma coisa, quando você chega para mostrar para ele, ele escolhe outra regra, É né? verdade, porque a gente tem que entender qual é o verdadeiro interesse desse cliente, né? Nem sempre ele quer ganhar mais. Tem muita, Uhum. tá bem gente aqui que tá doente, que não aguenta mais trabalhar, que detesta o trabalho, que a pessoa quer aposentar o quanto antes
mesmo que ela saia recebendo um pouquinho menos. Então, é muito importante isso que a Dani falou, de você estudar a realidade do seu cliente, de você entender o contexto do seu cliente, porque isso facilita na comunicação e isso facilita também na hora de fazer o seu trabalho. E Dani, qual é a maior parte assim, dos planejamentos que você faz? Como que você faz para precificar os seus planejamentos? Ó, quando eu comecei, eu tava muito perdida, assim, que eu via as pessoas falando de precificação na advocacia com base na hora de trabalho, né? E aí, para fazer cálculo de hora de trabalho, tinha que ver as despesas do escritório. Eu não tenho despesa, essa sala emprestada da minha mãe, né? Então, minha despesa é com os cursos. E aí, então tá, eu posso até fazer o cálculo da minha hora de trabalho, mas como eu tô aprendendo, tem planejamento que eu vou gastar, vamos supor, 40 dias, que não é o comum de gastar, eu já fiz planejamento uma semana, mas eu vou gastar 40 dias, 2 horas por dia, aí eu vou lá multiplicar minha hora por 80 horas. Vai ficar uma fortuna esse Vai planejamento. ficar. Vai ser um absurdo para o cliente, né? Então, assim, eu não vou conseguir fechar. Então, eu vou pôr um preço fixo e vou testando, né? Na advocacia, tentativa e erro. É isso. A gente vai testando. Você falou perfeitamente. Eu sou fã dessa. Então, assim, tipo, eu fui percebendo assim, olha, é muito interessante você abrir o Finis na frente do cliente ali. Você vê quantos vínculos tem, e você vai treinando seu olho para ver, ó, tem muita tendência para resolver aqui, muita coisa para você analisar. Não, esse aqui tá tranquilo. Então você abre na frente dele ali, você já vai mostrar a autoridade, que você vai mostrar, tá vendo? Isso aqui a gente tem que arrumar, isso aqui a gente tem que arrumar. E ali você já vai tendo uma base, não, aqui eu posso cobrar um pouquinho mais, não, aqui eu posso cobrar um pouquinho menos. Então eu comecei a pensar dessa maneira com o passar do tempo. Quando foi agora no final do ano, eu tive mais uma outra ideia com base em outros cursos que eu fui fazendo, que é a tabela de pressão, que eu falei numa live que eu fiz. Também pensando nos clientes que têm uma renda financeira mais baixa e que falta muito tempo para aposentar. Eu faço uma precificação assim, quanto que eu cobro para acerto de vínculos e remunerações, quanto que eu cobro para cálculo de tempo de contribuição e vou fazendo essa tabela. Na hora que o cliente está aqui e eu vejo que realmente precisa, eu vou colocando no papel e mostrando para ele, ó, você tá vendo? Tudo isso aqui a gente vai fazer dentro do planejamento, então o valor é esse. Legal. Mas pela conversa, antes de eu fazer isso com ele, eu já sei mais ou menos quanto eu vou cobrar. Então pode ser que na soma, a soma dê maior que eu vou cobrar e já entra na ancoragem de preço. Então, assim, eu vou levando dessa maneira. Não tem como ser fixo, não tem como ser fixo. Aqui também a gente, primeiro teste, né? Aqui a gente faz muito teste, ver com quem você está falando também, analisar o seu público. Às vezes é legal você direcionar o seu, por exemplo, aqui no escritório a gente está com uma estratégia de focar um pouco o marketing. A gente está começando o canal no YouTube, a gente está começando a escrever artigos de uma forma falando com esses clientes que a gente quer atrair. Então, é muito legal também você saber. Óbvio que pode aparecer alguém que não está nesse rol aí. E aí, nesses casos, é importante você fazer igual a Dani falou. Você dá uma olhadinha, no salário da pessoa. Lá no Quinis você já consegue ter uma noção de quanto que a pessoa recebe, se vai ser difícil para ela ou não. Parcelar, facilitar o pagamento. Recentemente eu fiz também o planejamento de uma senhora que ela era cabeleireira, então eu tive que dividir o planejamento em 10 vezes, mas ela pagou direitinho, sabe? Bonitinho, foi lá, a gente inclusive entrou com requerimento. Então, existe um mito, Dani, de que planejamento é só para quem é rico. E não é verdade. O que você acha disso? A maioria dos meus clientes de planejamento não tem uma alta condição financeira. A maioria. Mas eles entenderam que se eles quiserem uma aposentadoria tranquila, ou se eles não quiserem ter dor de cabeça no momento do requerimento, o planejamento é o canal. Exatamente. O planejamento dá um leque para eles ali. Eu acho tão legal o planejamento. Tem uma cliente que eu vou entregar para ela semana que vem. Eu fiz 3 linhas do tempo, porque ela é servidora pública e contribui para o INSS também. Olha. Então, eu fiz 3 linhas do tempo de cada um dos regimes, para ela escolher a forma que ela prefere ali, que horas que ela vai aposentar, qual que é a renda. Então, assim, a maioria dos meus
clientes, eles não são de alta sociedade, Exatamente. entendeu? E outra coisa que eu percebi da prospecção de clientes não só nas redes sociais, é você deixar as pessoas saberem que você é advogado, porque tem gente que acha que o mundo tá girando em torno do seu umbigo, né? Olha, essa semana eu tive assim, a prova viva disso. O meu médico, que há muito tempo me acompanha, fez o parto da Manu. Eu pensei, gente, ele deve saber, né, que eu sou servidora pública, ele já me viu na prefeitura, ele deve saber que eu sou advogada. Ele deve saber, né? Como se ele tivesse só eu de clientes. Como se ele fosse Fui lá. lá fuçar sua vida. Desse jeito, né? Ai, como se eu fosse centro do universo. E aí, essa semana eu fui consultar com ele, tô lá conversando, né, da pandemia e tudo, da correria. Eu falei, não, porque escritório, né, tá tomando muito tempo. Ele falou assim, escritório? O que que você faz? Eu falei, sou advogada. E você advoga em quê? Eu falei, eu faço aposentadoria. Ele, nossa, eu tava querendo mesmo fazer uma revisão da minha Olha, aposentadoria. Vamos agendar? Gente, quanta oportunidade a gente perde por não falar, com né? E certeza. eu falo assim, tem que aproveitar salão de beleza, churrasco de família, fala de planejamento Uber, nossa, onde eu fiz você tiver. planejamento de todos os meus médicos. Já Aham. arranjei cliente no Uber falando desse tema da Previdência. Então, assim, você tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. O importante é as pessoas saberem. E às vezes as pessoas falam, ai, mas eu só tenho 500 seguidores. Cara, são pessoas que te conhecem. Às vezes o seu seguidor não vai te contratar nesse momento. Mas, sei lá, é alguém que estudou com você há muito tempo atrás. Mas quando o pai dessa pessoa precisar, aí ela vai lembrar que você existe. Ela vai ter confiança em você porque você está produzindo conteúdo. Então, isso é uma dica muito legal. E pra gente, né, encerrar aqui, é uma live rapidinha, realmente, só para trocar essa ideia, bater esse papo. Dani, se você pudesse dar uma dica para quem está começando aí no mundo dos planejamentos, qual seria a sua dica? O que você acha que você fez que mudou o seu jogo, que transformou a sua advocacia? Ó, não tenha medo, sabe? Porque o medo paralisa a gente. Os primeiros planejamentos que eu peguei, quando eu vi as tendências e a quantidade de coisas que eu precisava estudar, eu paralisei. Inclusive, tiveram alguns planejamentos que eu atrasei a entrega pelo medo. Então, eu descobri que eu não posso ter medo. E parceria, sabe? No começo, talvez você não vai saber fazer. E se você fizer uma parceria com alguém, você ainda vai ter tua remuneração e vai aprender. Próximo planejamento que vier com aquela situação, você já sabe fechar. Entendeu? A gente não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. Nem na reunião com o cliente você precisa saber dar todas as respostas. Se o cliente sentir segurança em você, você pode falar para ele: olha, esse caso seu eu vou estudar, depois te dou um parecer. Então não tenha medo. Exatamente, dica sensacional. Dani, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui contar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Você já está brilhando aí no direito previdenciário, já está brilhando no planejamento. Eu adoro, gente, sigam lá a Dani, adoro o conteúdo dela, ela fala bastante sobre planejamento. E estou muito feliz de você ter participado aqui hoje comigo, aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Você é realmente uma inspiração para muitos advogados, não só para os jovens advogados. Eu sou mais velha que você, eu olho para você e falo, gente, que linda, Ah, né? você Todo mundo tinha que olhar para ela e aprender como ela é empreendedora, como a advocacia é diferente hoje, a gente precisa aprender. Eu aprendi muito com você, ainda aprendo muito, e eu sou muito feliz por ter feito seu curso. Dani, e eu queria até falar, às vezes eu vejo seus stories, eu sinto uma paz, eu acho que você fala de um jeito tão sereno. Gente, vocês sentiram isso também? Me fala, Ah, porque eu acho que a Dani, ela ensina assim, ela fala muito tranquilamente. Ó, pra você seguir, é só clicar aqui que vai aparecer o Insta dela, Daniele Lamblen. Tá bom? Então, ai, eu Dani, gosto muito de dar aula, né, Jéssica? Mas assim, eu não sabia que eu passava essa parte assim, é muito legal também. eu gosto de te ouvir. Eu acho que é de um jeito tranquilo, assim. Você parece ser uma pessoa, sabe, inteligente, mas que passa conhecimento de um jeito leve, sabe? Porque tem gente que Ai, passa que bom. pesado o conhecimento, mas você não. É gostoso de assistir seus stories, aprender com você. Então, obrigada Obrigada. pela participação.